Seja bem-vindo à nossa aula número 4. Essa nossa aula número 4 vai ter como foco em vendas, principalmente porque nós já passamos pelos outros pilares. Já organizamos de uma forma geral a estrutura, a questão pessoal, profissional. Chegamos até aí a etapa específica da alvenaria, que tem totalmente a ver com a organização das etapas do negócio. Depois passamos pelo marketing, que é justamente pensar algumas estratégias para trazer visibilidade do negócio. Agora, por último, nós temos a questão das vendas, que é justamente quais são as estratégias que nós vamos fazer para que mais pessoas cheguem a ser nossos clientes e parceiros. Essa que é a grande questão aqui da etapa de vendas. A etapa de vendas justamente aí é o detalhamento, é o acabamento de uma casa, justamente construindo um negócio. O que acontece na prática? Não adianta você ter muito marketing se não tiver vendas. Não adianta você ter um alcance de 1 milhão de pessoas se nenhuma delas comprar de você. Esse que é o grande ponto. Por isso que é tão importante você sim ter o marketing para mais pessoas conhecerem, entenderem no que você trabalha, mas você também vai ter que ter estratégias de vendas. E como funcionam essas estratégias de vendas? Nós temos prospecção ativa, que é você ir atrás, conversar com as pessoas, fazer algumas ações, quanto também a prospecção passiva. Vou trazer aqui alguns exemplos do que você consegue organizar, como você consegue fazer e pensar para o seu negócio. Dando um exemplo prático. Você foi lá, fez um post no seu Instagram sobre um assunto super bacana e importante. Você já tem alguns clientes, tá? Alguns clientes que já foram de alguns serviços seus. Já pensou em pegar esse link e mandar para esse cliente ou mandar esse post para esse cliente? Porque se esse cliente já teve interesse em algum momento, pode ser que ele precise novamente. Ou se ele teve algum interesse sobre algum serviço específico, ele precisa de outro complementar. Por isso que é tão bacana e importante a gente ter a nossa lista de clientes. Porque se a gente tiver a nossa lista de clientes de forma clara, que popularmente é chamado CRM, você consegue cada vez mais trazer isso de uma forma clara nas estratégias de negócios. Porque você vai conseguir entender quem é esse cliente, como que ele trabalha, como que ele atua, qual é a profissão, qual é o serviço que ele veio, quando que ele veio, quanto que ele pagou. Isso daí são estratégias, informações importantes e estratégicas para você se organizar e trazer aí, por exemplo, imagina, se o cliente contratou uma coisa hoje e você tem um serviço que é da esteira, vai precisar de outra questão depois. Então, dando um exemplo prático. Arquiteto faz o projeto e depois vai acontecer a obra. Então pode ser que esse cliente fechou o projeto, mas depois precise da obra. Se você tivesse essa informação desse cliente, você consegue continuar falando com ele para você não perder esse contrato de obra se você for atuar ou indicar um colega que vai fazer essa obra específica. Por isso que é tão importante você ter esse acompanhamento. E aí o mesmo vale. Se você criou um conteúdo, você consegue enviar para esses clientes. Você criou um conteúdo, você consegue botar no WhatsApp para mais clientes verem ali no status do WhatsApp. Tem algumas pessoas que criam canais de transmissão, tem algumas pessoas que criam um grupo. Aí vai depender da sua estratégia e como você vai querer atuar. Mas, pensando só, você fez uma live falando de um produto, falando de um serviço, você pode encaminhar esse link. O que geralmente eu faço, tá? Dentro dos meus atendimentos. Chegou o cliente, é o serviço da área tal. Dando exemplo, uso o Capião. Primeira coisa que eu faço, encaminho o link do vídeo do YouTube e também o artigo, para ele tirar as dúvidas principais dele, converso com ele também, até chegar ao atendimento, marcação de reunião, consultoria e fechar contrato. Isso tudo faz parte dentro do atendimento. Então, quando a gente tem um conteúdo, isso ajuda na complementação da explicação para o cliente. Então, se você já fez um conteúdo, um artigo no seu site, já participou de, sei lá, um jornal, o que for, isso pode ser complementar na hora que você estiver ali conversando com esse cliente. Você pode encaminhar para alguns clientes aí que forem estratégicos, para eles conhecerem, entenderem na sua atuação. O mesmo vale, vamos dar um exemplo, você já tem um acompanhamento mensal dos clientes, porque você encaminha ali o relatório. O que você pode fazer também? Encaminhar talvez aí uma informação do seu artigo, uma informação da sua atuação, uma informação do site. Isso tudo você consegue fazer na prática. Pegar esse conteúdo que você já fez. Esse daqui é um ponto, é uma estratégia que você consegue aplicar. Pegar um conteúdo e encaminhar para algum cliente. Além da questão de você organizar a base dos clientes, que é fundamental para você conseguir direcionar. Outra estratégia muito importante, você pode criar e-books. E e-books, principalmente direcionado ao tipo de serviço, ao tipo de cliente. Alguns que eu já fiz, tá? De exemplo para vocês. Eu já fiz e-books em parceria com advogado especializado em direito militar, advogado especializado em médico, justamente para a gente fazer esse e-book e conseguir direcionar para esses profissionais. Fazer anúncio, encaminhar, isso tudo ajuda a essa pessoa
ter uma noção educativa do que você atua e como você trabalha. É tudo de forma assim, complementar, para essa pessoa te conhecer mais e, no futuro, te contratar. Esses e-books você consegue fazer com outros profissionais colaborativos, como eu fiz, também sozinho. Criar um tema, pegar uma situação, um serviço, uma dúvida, criar um e-book e disparar para essas pessoas. Justamente como uma estratégia de educação com marketing, para essas pessoas te conhecerem e entenderem mais sobre esse serviço, sobre a sua atuação de uma forma geral. Eu também já fiz um e-book colaborativo com engenheira, arquiteta, contadora, justamente para a gente falar sobre imóveis comerciais para os empresários, para ajudar eles a terem essa visão maior, do que a gente precisa dentro de um imóvel comercial, se preocupar e se organizar. Outra estratégia fundamental, participar de eventos. Faça a curadoria dos eventos que você precisa participar. Eu diria que mais vezes por mês, não apenas um da sua área específica, mas de outras áreas também complementar. Ou até mesmo aí você conseguir ir em eventos de nichos de clientes. Então, se você atua para cliente da área da moda, por que não ir nos eventos da área da moda? Então, tenha eventos na sua agenda. Não fica só em casa. Cássia, eu tenho um custo pequeno para me deslocar na minha cidade, por aí vai. Começa pelos online. Online você consegue participar de evento online, fazer curso online, fazer estratégias online também, porque o evento que eu ia falar é para você fazer networking, conhecer pessoas, conhecer áreas para conversar com essas pessoas. Online você também consegue fazer isso. Você consegue fazer isso o quê? Pelo Instagram, por exemplo, pesquisando o Google para ver quais são os profissionais perto da sua região para fazer parceria ou para você conversar. Presencial, você marca um café, marca um almoço para fazer aí essa conversa presencial de networking. Porque dentro dos eventos a gente consegue frutificar parcerias. Pessoas que podem nos ajudar no nosso negócio, seja elas prestando serviço para a gente, seja elas também sendo ponte para outras coisas. Por isso que é muito importante a gente pensar de uma forma clara que toda pessoa é a nossa potencial parceira, porque isso vai gerando novas ideias, novos frutos, novas conexões, novas situações que podem vir a acontecer. Então é muito importante pensar nos eventos, tanto online quanto presenciais. Online, nesse sentido aí da gente participar de lives, fazer lives, chamar outras pessoas para fazer live sozinha, justamente para a gente fazer essas estratégias de encaminhar para as outras pessoas, para encaminhar para parceiras, para as clientes, tão quanto também pensar no presencial, porque são públicos diferentes, tá? Às vezes a pessoa que está no presencial não está no online e vice-versa. Ou a pessoa que tem rotina vai estar nos dois. Eu, por exemplo, consigo me organizar nos dois, porque eu tenho blocos de tempo e agenda durante a semana. Eu defino meu dia interno, dia externo e principalmente por blocos. Então, às vezes, o meu bloco da manhã é home office, o bloco da tarde vai ser externo para um evento, ou encontrar alguém. Ou até mesmo um dia todo só de evento, outro dia todo só de home office. Isso tudo depende do fluxo de trabalho e depende também de como que está a agenda de eventos. Então, pense nisso. Complementarmente, gente, pense na parte de eventos e viagens também, de capacitação, como investimento. Porque é como se você estivesse conhecendo uma cultura diferente, muitas das vezes em outra cidade, estratégias diferentes que podem se complementar para o seu negócio. Pode ser que com isso você aprenda estratégias diferentes que a tua região não faz. Ou que as pessoas do teu nicho não faz, e isso faz com que você se diferencie. Além de que, quando você se movimenta no mercado, vai num evento, faz uma viagem, por aí vai, o cliente entende o quê? Que você está em movimento, está em atualização. É um profissional diferenciado, porque o profissional que só está dentro de casa, não responde o cliente, não vai no evento, não faz nada, ele não vai lembrar de você. Não vai. Infelizmente não vai. Ainda mais que a gente tem muita informação na nossa cabeça. Então é sobre relacionamento. A gente consegue fazer relacionamento online e relacionamento presencial também. Agora, outra estratégia muito bacana de vendas. Anúncio. Você pode fazer anúncio no Instagram, no Google, no YouTube, no Facebook. Isso tudo pelo Google Meta. Ali na plataforma Meta, que a gente tem no Instagram, do Facebook, que é tudo integralizado, a gente consegue fazer vários anúncios aí segmentados. E aí, dependendo de como que você vai atuar efetivamente, você escolhe um vídeo que é importante para você, um anúncio específico falando do seu serviço, falando de algum tema em alta. Isso tudo ajuda com que mais pessoas conheçam o seu serviço e te chamem para uma conversa, seja no WhatsApp, seja no direct aí dessas plataformas. E aí o que você precisa fazer é justamente atender essas pessoas. Isso também é uma estratégia de vendas. Além dessa plataforma, nós temos o Google Meu Negócio e o Google ali como anúncio. Você também precisa se organizar lá e fazer os anúncios específicos. É um outro público, é uma outra estratégia, mas você consegue ali criar investimento, fazer testes específicos para a sua área, para que você consiga se organizar de uma forma prática e desenvolver cada vez mais ali
É essa questão das pessoas te conhecerem como marketing, que é essa projeção, e atender essas pessoas. Mas aqui vai um grande ponto. Não adianta você fazer anúncio se você não atender as pessoas. Se organize e se programe. Então, não precisa você colocar o dia todo e todos os dias da semana você colocar um anúncio girando. Pode ser que você tira, 3 dias aqui nessa semana, vou me dedicar para estar mais perto, para acompanhar o Instagram, acompanhar o WhatsApp, para atender as pessoas. Porque as pessoas são muito rápidas. Então, elas mandam mensagem para você e mais 5. Pensando aí na rede social, pensando na internet. Então, quando você atende essa pessoa de uma forma clara e rápida, quando ela precisa, vai dar esse match e ela vai contratar o teu serviço especificamente. Não adianta botar R$1.000 e achar que vai aparecer 1.000 clientes. Você precisa entender que vai ter um anúncio, que vai dar um marketing, mover pessoas, muitas pessoas que talvez só vejam, nem interajam, pode ser pessoas que nem interajam e te mandem mensagem. Então são várias variações que podem vir a acontecer. Inclusive, pensando em vendas, é muito melhor a pessoa ver o teu post e falar contigo do que ela só interagir. Então é muito importante a gente entender qual é o nosso objetivo ali efetivo. Será que dentro de um mês eu quero mais visibilidade, então vou anunciar por anunciar, me divulgar? Ou eu quero mais serviços e vendas? E aí eu vou ter uma nova estratégia aí para converter novos clientes. Não adianta ouvir guru de internet que fala que vai ficar milionário em 7 dias. Isso tudo depende do conteúdo que você vai fazer, do objetivo e do tempo, então quanto dedicação para atender essas pessoas. Entenda que é tudo por etapa, é tudo uma organização. Você agora no início do seu negócio, teste valores menores em posts que na verdade já tiveram algum tipo de engajamento, para você testar, entender como funciona, para depois trazer uma estratégia mais elaborada, botar mais dinheiro de investimento, justamente para você não botar o dinheiro no lugar errado, porque ferramenta digital, gente, também é teste, assim como presencial. Imagina só, você teve o primeiro evento, teve uma interação, não foi legal, talvez você não se conectou com as pessoas. No segundo evento, você já vai entender melhor. No terceiro, você já vai se conectar com outras pessoas. No quarto, caramba, já marquei uma reunião. Enfim, isso tudo é progressivo. É você se desenvolvendo e testando as ferramentas. Então, entenda que você pode criar novas ações variadas de vendas, justamente pensando em conhecer e conectar pessoas, falar com elas, mas também precisa ter essa organização de acompanhar os dados e entender que nem sempre o cliente ou a pessoa vai ser sua parceira. Talvez ela só te conheça ali por conhecer e, na verdade, não vai fechar o negócio. Enquanto tem outras que nunca te viram na vida, vai vir para um post e vai fechar o negócio com você. Aconteceu várias vezes comigo e isso é super natural. Então tenha noção disso de uma forma clara e escreva as suas ações. Aqui nessa aula a gente já falou várias de uma forma geral de prospecção que você consegue se organizar. Então a ideia aqui nessa aula, você escrever novamente, mão na massa, metas. Esse mês vou conversar com 3 pessoas em evento online. Esse mês eu vou em 2 eventos presenciais e conversar com 5 pessoas em cada evento. Esse mês eu vou fazer 2 posts no Instagram, pegar esse link e mandar para 5 clientes. Crie metas nesse sentido e vai acompanhando o desenvolvimento e desenrolar. Muitas das vezes, em uma dessas ações, você já fecha um contrato que já te ajuda bastante no faturamento do mês. Então, tem essas estratégias mapeadas e rotina. Não adianta você fazer no mês e no outro você não fazer. Porque como eu trouxe lá na aula de marketing, é plantio e colheita. Assim como o marketing, você vai fazer o post, daqui a algum tempo as pessoas vão entender, vão te procurar. Vendas é a mesma coisa. Nem todo cliente vai fechar naquele momento. Eu tive clientes que demoraram 2 anos para fechar um projeto necessário que fosse para sua casa. Então é importante a gente entender que tem o tempo do cliente se organizar, o tempo do cliente te conhecer e o tempo do cliente fechar. Isso tudo é etapa de vendas. As 2 últimas estratégias que eu vou trazer hoje de vendas é basicamente lives e parcerias. Essas 2 estratégias eu apliquei bastante, principalmente aí na pandemia e ali na nossa transição. Por quê? Não conseguia sair de casa, não tinha muito evento presencial, então tinha mais o que? O online. Foi aqui que eu comecei a fazer várias estratégias de live em collabs. E live com pessoas da minha profissão, da mesma especialização diferente e outras profissões. Essas lives, gente, fizeram com que pessoas diferentes me conhecessem, criassem relacionamento com essas pessoas que participaram da live junto comigo, novos projetos, clientes, isso tudo da live. E tem gente que acha assim, live não dá resultado. Eu vou dar um exemplo prático. Fiz uma live, principalmente do lançamento do e-book que eu fiz aí juntamente com uma profissional, e me rendeu uma cliente. Me rendeu uma cliente de um contrato significativo.
Então, muitas das vezes vocês param de se organizar, de fazer live, porque, não tem ninguém vendo a live. Gente, existe uma diferença sim. Live na época da pandemia, as pessoas paravam pra ver. Hoje as pessoas veem que você trabalha com isso, porque vem um anúncio da live, já decoram isso e muitas das vezes elas salvam a live pra ver depois. Ou te pedem depois recomendação sobre a live. É o que geralmente acontece comigo. Tiram dúvidas ou pedem pra eu mandar o link depois pra elas verem a live. Porque marketing é você fazer a live, venda é justamente se encaminhar esse link para as pessoas e desenvolver aí o relacionamento com essas pessoas. Então, live é muito importante nesse sentido. Mapeie os temas, mapeie os serviços, mapeie potenciais parceiros, colegas que conseguem fazer a live conjunto com você, porque essa live se torna um conteúdo para se enviar para as pessoas, se torna um conteúdo para você educar seus clientes, ou até mesmo fazer essa live, jogar para o YouTube, por aí vai. Então, a gente consegue fazer muito conteúdo com a live. Além disso, a questão aí das parcerias. As parcerias são fundamentais. A gente consegue fazer várias. E é claro, gente, pensando nos profissionais, pense também no código de ética. Quais tipos de parcerias vocês conseguem fazer? É muito importante vocês analisarem. Mas, de uma forma geral, as parcerias em marketing são totalmente liberadas. Então, você consegue, muitas das vezes, aí, fazer uma live com a pessoa, convidar a pessoa para a live, para ela falar um pouquinho da profissão dela, falar dos serviços, pensar em temas e serviços em comum para você também fazer essa live aí, ou até mesmo um evento em conjunto. E aí, quando você pensa em profissionais da nossa profissão, a gente consegue, caramba, fulano de tal é a especialidade X, eu sou Y, vamos fazer uma parceria. Ou com as outras profissões que você, caramba, se você tiver alguém, você pode me indicar. Isso tudo são formas diferentes de parceria. Parceria para criar e-book, parceria para criar conteúdo da rede social, você consegue fazer post colaborativo, parceria para fazer blog, parceria para fazer artigo, enfim, tudo. Tudo isso a gente consegue fazer parceria. Então, por isso que é tão importante voltar lá na nossa aula número 2, que a gente já mapeou as parcerias. E aí, na prática, a gente vai pensar o quê? Fazer esse conteúdo com as suas parcerias e fazer o quê? Reuniões. Imagine só, você sabe que o seu potencial cliente, seu potencial parceiro, é justamente aí um profissional da área da beleza. Por que não chamar essas pessoas pelo Instagram e conversar? Marcar uma reunião para conversar, para entender o que é o negócio, ver uma parceria em conjunto. Isso tudo potencializa aí enquanto estratégia de vendas. Estratégia de venda, gente, é justamente a gente fazer uma ação para conectar com as pessoas, conectar serviços com as pessoas, conectar com parceiros. Então, estratégia de venda, você tá por aí em um evento, fazer live, fazer parceria, fazer book, conteúdo em conjunto, isso tudo são estratégias de vendas. Então, quanto também os anúncios que a gente já comentou aqui. Então, eu espero que você tenha aprendido bastante nessa nossa última aula, que é justamente aí o acabamento, os detalhes do nosso negócio, de como que a gente vai fazer as vendas. E é claro, gente, que eu vou botar pulguinha na orelha de vocês sobre negociação. Vocês precisam estudar sobre negociação e também precificação de forma complementar aqui essa aula. Porque aqui eu trouxe as estratégias, as ações para você chegar até as pessoas e começar relacionamento. Mas a partir disso, você vai ter que organizar isso daí. Muitas das vezes você vai ter que fazer um contrato de parceria, você vai ter que fazer, e aí pensando parceiro, né? Se for a equipe de vocês, que vocês vão contratar, contrato de estágio, contrato aí, dependendo aí, associado, contrato, enfim, a gente tem vários tipos de contrato aí para organizar essa parceria ou essa atuação profissional conjunta. Além disso, a gente precisa verificar a questão aí, para finalizar, essa organização do negócio. Será que você vai ser MEI? Será que você vai ser CNPJ? Qual tipo de CNPJ? Pode ser MEI? Não pode, porque dependendo do profissional não pode. Dependendo do tipo de serviço também não pode. Então são várias categorizações para você se organizar. Então quantos impostos que você vai recolher, né? Se você vai ter que fazer carnê-leão, pagar INSS, pagar imposto de renda e você vai precisar se planejar também. Isso tudo é organização, é complementar. Primeiro você começa a organizar seu negócio, testa, mas depois de um tempinho você vai ter que pensar e se planejar melhor sobre isso sim. Principalmente dependendo do seu nível de maturidade enquanto empresário. Se você está começando o seu primeiro negócio, testa, vê se vai fazer sentido e se organiza. O mesmo vale para quem já é empresário de outros negócios. Muitas das vezes você não pode ficar testando assim, porque vai ter um faturamento, vai ter um gasto e isso vai fazer com que você não consiga testar de qualquer forma, você vai ter que se organizar e aí já tem que abrir um CNPJ, por exemplo. Então tenha isso de uma forma clara também e complementar tão quanto os contratos. Isso tudo vai ser uma etapa, um outro curso que a gente vai falar aqui especificamente das ferramentas jurídicas para os empresários que estão aí se organizando dentro do mercado imobiliário. Mas aqui hoje eu coloco essa pulga na orelha principalmente sobre negociação e precificação, para você se organizar e entender que tudo tem custo, tudo você precisa se organizar
entender o tempo que você gasta em cada um desses serviços, das suas atuações, tão quanto aí de como que tem funcionado os seus serviços e a sua organização de equipe, por aí vai. Porque você começa sozinho, como eu, empreendedor, como eu, empresário, mas depois você vai crescendo com parceiros, com outras pessoas na sua equipe, e vai potencializando aí em relação ao negócio. Por isso que é tão importante ter essa consciência. Espero que esse curso aqui tenha bastante trazido informações para você. Coloca aqui embaixo nos comentários quais foram os seus insights principais dessas 4 aulas que você aprendeu aqui efetivamente. E não esquece de mandar esse link dessa aula para mais colegas, para mais profissionais que possam conhecer, porque são aulas gratuitas para você ter uma base geral, criar seu mini plano, né, esse ponto inicial aí, para você se organizar em relação ao seu negócio, viu? É claro que vai vir muita mais coisa aí pela frente para você se complementar, trazer ferramentas e se organizar enquanto empresário do mercado imobiliário. Caso você queira saber mais conteúdo, mais informações das palestras, dos livros, dos eventos que eu participo, que eu promovo também pelo Brasil de uma forma geral, online e presencial, me acompanhe aqui no Instagram, veja o site do escritório e mais informações.